Há um momento na vida em que tudo muda. Um instante que pode parecer simples, mas que carrega o peso de toda a sua jornada. Esse momento é quando você decide, quando você faz uma escolha, não apenas mentalmente, mas com cada fibra do seu ser. Quando o desejo arde dentro de você com intensidade, quando a visão do que pode ser sua vida brilha mais forte do que qualquer obstáculo à sua frente. Esse é o momento de iniciar, o primeiro passo. Mas o primeiro passo não é o que define o seu destino. O que define o seu destino é o que vem depois. O que você faz quando a motivação desaparece, quando a energia do início se dissipa e o caminho parece mais longo e mais árduo do que você imaginou. A motivação, essa chama que arde no coração de todos os grandes visionários, é essencial para começar, mas é a disciplina que vai levá-lo até o fim. O mundo como um todo se enche de ideias. Milhares de pessoas têm visões brilhantes todos os dias. O mercado, o universo, está repleto de ideias em potencial, de planos e sonhos esperando para se tornarem realidade. Mas onde estão aqueles que realmente fazem esses sonhos acontecerem? Onde estão os que não apenas falam, mas agem? Eles estão em todos os lugares, mas o que os distingue é uma característica simples, mas rara: a disciplina. E a disciplina não é um talento com o qual você nasce. Ela é forjada, moldada, através de ações repetidas, de escolhas feitas quando ninguém está olhando. Quando você escolhe continuar, mesmo quando as palavras de encorajamento se tornam raras, quando a empolgação desaparece e a estrada à frente se mostra longa e difícil. Vamos entender isso profundamente. A motivação é maravilhosa. Ela é o motor que arranca o carro da garagem. Mas e depois? O carro não vai chegar ao seu destino com um tanque vazio. A motivação sem a disciplina é como uma chama que não tem combustível para se manter acesa. A motivação pode começar a jornada, mas é a disciplina que garante que você siga em frente quando os ventos contrários começam a soprar, quando as primeiras dificuldades surgem no horizonte. A motivação te empurra para a linha de partida, mas a disciplina é o que faz você percorrer cada quilômetro até a linha de chegada. Lembre-se das palavras de Napoleon Hill, que estudou a vida de gigantes como Thomas Edison, Henry Ford e Andrew Carnegie. Ele observou que esses homens não eram extraordinários por causa de sua inteligência ou sorte. Eles eram extraordinários porque tinham uma disciplina que os manteve em movimento, mesmo quando os obstáculos pareciam insuperáveis. Eles eram visionários, sem dúvida, mas sua verdadeira força estava na disciplina com a qual se entregaram ao processo de realização de seus sonhos. Agora, imagine Henry Ford, que aos 45 anos estava em bancarrota, seus sonhos de um carro acessível para as massas totalmente destruídos. Ele poderia ter desistido. A motivação de criar algo grandioso ainda estava lá, mas o que realmente o manteve foi a disciplina em seguir, mesmo diante das falhas. A motivação pode lhe dar o impulso necessário, mas a disciplina permite que você continue de onde outros param. Edison, com suas invenções, não inventou a lâmpada por acaso. Ele falhou 1000 vezes, mas a motivação de mudar o mundo o levou a tentar novamente e novamente. A disciplina estava na sua insistência, na sua capacidade de continuar testando e aprimorando, sem ceder ao fracasso. A motivação, então, é o começo da jornada. A disciplina é o que transforma esse começo em um final bem-sucedido. A motivação pode ser efêmera, mas a disciplina é o que estabelece as fundações sólidas sobre as quais você constrói o seu império. Isso não significa que a motivação não tenha valor, longe disso. Ela é o que faz você levantar da cama. É a chama que mantém os olhos brilhando nos primeiros dias de trabalho intenso. Mas quando o brilho se apaga, quando os desafios começam a se acumular e você sente que não pode mais continuar, o que restará será a disciplina. Aquela força invisível que o mantém no caminho, que o obriga a dar o próximo passo. E a verdade é que a maioria das pessoas nunca chega ao fim porque, após a motivação inicial, elas não conseguem sustentar a disciplina. O que as impede de alcançar o que mais desejam não são as falhas, mas a falta de compromisso em continuar apesar delas. Quando os obstáculos surgem,
elas desistem. E você não pode se dar ao luxo de desistir. Porque a vitória não está no começo, ela está na persistência. A vitória não está no fogo da motivação, ela está no calor constante da disciplina. Você sabe o que separa as pessoas bem-sucedidas das pessoas comuns? Não é a quantidade de dinheiro, nem a posição que ocupam. O que as separa é o grau de comprometimento com sua própria jornada. As pessoas que se tornam grandes não são mais inteligentes ou mais capazes, mas elas sabem como trabalhar duro, como manter o foco, como continuar dando passos enquanto os outros estão parados esperando pela próxima onda de motivação. O segredo é simples, mas raramente é compartilhado. A verdadeira força vem da capacidade de se comprometer com a consistência diária. Isso é disciplina. Fazer o que é necessário, fazer o que é certo, mesmo quando não há aplausos, quando ninguém está olhando. É quando você está sozinho, quando o desânimo começa a tomar conta, que a disciplina se torna sua melhor amiga. Se você aprender a abraçar a disciplina, você aprenderá a abraçar o sucesso. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem estar sempre à frente, enquanto outras ficam para trás mesmo com as mesmas oportunidades? A diferença está na mentalidade. A pessoa disciplinada entende que o sucesso não vem da sorte, mas da capacidade de fazer o que deve ser feito, não importa as circunstâncias. Ela compreende que não importa se você tem uma ideia brilhante ou se você é capaz de grandes feitos. O que importa no final é se você tem a disciplina para manter seus compromissos, mesmo quando o entusiasmo começa a diminuir. Então, onde você se encontra nessa equação? Você tem a motivação, a energia inicial para iniciar o que quer que seja. Mas tem disciplina para ir até o fim? Está disposto a fazer o trabalho dia após dia, sem esperar um prêmio imediato, sem buscar reconhecimento, apenas pela certeza de que está fazendo o que precisa ser feito? O primeiro passo para alcançar a grandeza é tomar a decisão de seguir em frente. O segundo passo é encontrar a motivação para começar. E o passo final, o passo mais importante, é manter a disciplina para continuar, não importa os obstáculos. Lembre-se de que as dificuldades não são obstáculos, mas oportunidades disfarçadas. Cada desafio que você enfrenta é um degrau a mais para o topo. As dificuldades existem para testar a sua determinação, para verificar se você tem o que é preciso para seguir adiante. Acredite, o sucesso é inevitável para quem se recusa a desistir. Ele não é para os que têm as maiores ideias ou os maiores talentos, mas para os que, com uma disciplina inabalável, se entregam ao processo, se entregam ao trabalho, mesmo quando o brilho da motivação desaparece. O sucesso, então, é um reflexo da sua capacidade de se manter firme, de continuar e de nunca desistir. Você já parou para pensar sobre o que realmente significa o custo da desistência? Muitas vezes, quando nos deparamos com dificuldades, a tentação de abandonar o projeto ou o sonho aparece. Mas você percebe que o preço de desistir é sempre mais alto do que o de continuar. O custo de desistir é a perda do potencial, a perda do aprendizado, a perda da experiência que só a perseverança pode nos proporcionar. Cada vez que você desiste de algo, não está apenas perdendo o que poderia ter sido, mas também a oportunidade de se tornar mais forte, mais sábio, mais capaz. Ao longo da história, aqueles que se destacaram não eram os que tinham a vida mais fácil, mas sim os que, diante das dificuldades, escolheram continuar. Abraham Lincoln, por exemplo, enfrentou uma sucessão de fracassos antes de ser eleito presidente dos Estados Unidos. Ele perdeu eleições, falhou em negócios e até foi humilhado publicamente. Mas ao invés de desistir, ele usou cada falha como um degrau para a sua grande vitória. A motivação o levou ao campo de batalha, mas foi a disciplina que o manteve firme até o fim. Em cada um desses grandes exemplos, vemos o mesmo padrão. Motivação te dá o primeiro impulso, mas é a disciplina que te leva à linha de chegada. Pense sobre isso. A motivação inicial é como o combustível que faz um foguete sair da terra, mas a disciplina é o que mantém o foguete no curso correto até atingir o espaço. Um foguete pode ser impulsionado por um combustível incrível, mas sem os ajustes, sem a direção e sem a precisão, ele não chega ao seu destino. O problema é que muitas pessoas se deixam levar pela expectativa
de que a motivação será suficiente para o sucesso. Elas começam com uma explosão de energia, mas quando os desafios surgem, elas param. A motivação está em toda parte. Nas mensagens de inspiração, nos livros, nos vídeos, nas conversas com os amigos. Mas a motivação não paga as contas. Não constrói um império. Não leva você a conquistar seus sonhos. O que realmente leva alguém à conquista é a capacidade de trabalhar todos os dias, sem esperar por aplausos, sem esperar por reconhecimento imediato. Andrew Carnegie, o magnata do aço, sabia que para se tornar quem ele era, precisaria fazer algo que poucos estavam dispostos a fazer: trabalhar de forma incansável, com a mais pura disciplina. Ele não tinha um talento extraordinário, nem uma educação formal, mas ele tinha o poder da disciplina. Ele usou o foco, a persistência e a consistência para se tornar uma das pessoas mais ricas e influentes de sua época. Carnegie dizia que a educação é o poder de um homem para aproveitar ao máximo o que ele pode fazer com sua capacidade. Ele entendeu que, por mais que a motivação fosse um catalisador para o início, era a disciplina que o sustentava durante os períodos difíceis. Carnegie construiu sua fortuna não com ideias brilhantes, mas com a força de vontade de continuar trabalhando quando os outros desistiam. E não são apenas os grandes nomes da história que nos ensinam sobre a disciplina. O exemplo está na nossa vida cotidiana. Cada pessoa em sua jornada tem que decidir se vai ser guiada pela motivação ou pela disciplina. Quando você começa um projeto, tudo parece fácil. Mas o momento que você sente que não consegue mais continuar, quando o cansaço, a dúvida e a frustração aparecem, é quando a verdadeira batalha começa. A motivação é como a lua cheia. Ela ilumina o caminho por um tempo, mas logo começa a desaparecer. A disciplina, por outro lado, é a estrela que permanece no céu, constantemente presente, te guiando mesmo nos momentos mais sombrios. Aqui está a pergunta crucial: qual é a sua mentalidade quando a motivação se vai? O que você faz quando as dificuldades surgem e as energias iniciais desaparecem? A resposta está na sua disciplina. Se você tiver a capacidade de manter o foco, de continuar mesmo quando a motivação se dissolve, você vai descobrir que, com o tempo, a disciplina se torna o próprio combustível. E à medida que você se acostuma com isso, sua vida começa a mudar. O sucesso começa a parecer inevitável. Agora, não confunda disciplina com rigidez. A verdadeira disciplina é flexível. Ela não exige perfeição, mas consistência. Não é sobre fazer tudo certo o tempo todo, mas sobre fazer o que é necessário, mesmo quando é difícil. Se você errar no caminho, a disciplina não o faz parar. Ela simplesmente o faz levantar, ajustar a rota e continuar a marcha. A disciplina não diz desista quando algo não dá certo. Ela diz: recomece mais forte, mais sábio e mais determinado. Pense nisso. Todos nós temos uma voz interna, aquela que nos diz o que fazer, como fazer e onde ir. Quando essa voz é alimentada pela motivação, ela soa alta e clara, cheia de ideias e possibilidades. Mas a verdadeira magia acontece quando você aprende a ouvir essa voz, mesmo quando as emoções estão fracas, quando as ideias começam a se dissipar e a motivação já não é mais suficiente. A disciplina é o que transforma essa voz interna em ação constante. Ela é a prática diária, que faz com que a mente se alinhe com o que você quer alcançar. Este é o momento de você refletir sobre sua própria jornada. Quais são os seus sonhos mais profundos? O que você realmente quer alcançar? Não importa o quão grande seja a sua visão, ou quão inspirados estejam os seus sonhos, você precisará de disciplina para chegar lá. A motivação não vai durar para sempre. Vai ter dias em que você vai querer desistir, dias em que o cansaço e o desânimo vão tentar tomar conta de você. Mas se você realmente quer ver seus sonhos se tornarem realidade, se você quer deixar sua marca no mundo, você precisa escolher a disciplina todos os dias. E é assim que você começa, com a motivação para dar o primeiro passo e com a disciplina para seguir até o fim. A motivação te coloca no caminho, a disciplina te leva até a vitória. Agora, é hora de você se perguntar: quais são os seus sonhos? O que você quer realmente conquistar? E mais importante ainda, quais serão as suas ações quando a motivação começar a desvanecer? Você tem a capacidade de fazer coisas extraordinárias. Você tem a visão,
tem o desejo ardente de alcançar o que antes parecia impossível. Mas o que vai realmente definir sua jornada é a sua capacidade de perseverar, de agir com disciplina, de não se deixar levar pelas adversidades que inevitavelmente aparecerão. O sucesso não é uma linha reta, mas um caminho de altos e baixos, de desafios e vitórias, e é a sua disciplina que vai garantir que você se mantenha firme mesmo quando o caminho parecer mais difícil. Você já ouviu falar do termo grandeza? Talvez você pense que grandeza é algo reservado apenas para algumas pessoas especiais, para aquelas que nasceram com um talento extraordinário. Mas, na verdade, a verdadeira grandeza está em sua habilidade de continuar quando os outros param. Ela está na sua capacidade de se levantar após cada queda, de seguir em frente quando os ventos são contrários e de se manter fiel ao seu propósito quando o mundo ao seu redor parece dizer desista. E sabe qual é a beleza disso? Não existe fórmula secreta. O caminho para a grandeza está dentro de você. A motivação pode ser o início, mas é a disciplina que vai determinar até onde você chegará. Se você abraçar a disciplina, se entender que ela é a chave para transformar sonhos em realidade, você perceberá que a jornada não é apenas sobre alcançar um objetivo, mas sobre se transformar ao longo do caminho. E ao final da sua jornada, você não estará apenas olhando para as conquistas externas, mas para a pessoa que você se tornou, forte, resiliente e capaz de conquistar tudo o que desejar. Então, não se limite pelo brilho efêmero da motivação. Não dependa apenas dos dias em que você se sente inspirado para fazer acontecer. Ao contrário, construa uma rotina baseada na disciplina, nos pequenos passos, nas pequenas vitórias diárias que juntas formam a base do seu sucesso. A disciplina é sua aliada, e a motivação, com o tempo, vai se tornar uma mera lembrança do impulso inicial. Agora, olhe para o futuro. O que você vê? A resposta está em você. Você pode ter tudo o que deseja. Não por sorte, não por acaso, mas pela sua disposição em continuar dia após dia, sem falhar, sem desistir, sem fraquejar. Porque a verdadeira magia do sucesso não está em começar, ela está em terminar. E terminar com força, com caráter e com a satisfação de saber que você fez o necessário. Não apenas para alcançar seus objetivos, mas para se tornar a melhor versão de si mesmo. Agora é a hora. Levante-se. Dê o primeiro passo, com motivação, mas esteja pronto para caminhar, para perseverar, para ser disciplinado até o fim. O sucesso que você busca está ao seu alcance. Você só precisa dar o próximo passo, e o próximo, até conquistar tudo o que sempre sonhou.